Dr. Márcio Salbego é médico especialista em cardiologia, estudou tomografia cardíaca no Rochester Medical Center e no Johns Hopkins Hospital, assim como medicina cardiovascular, medicina do estilo de vida e medicina da obesidade na Harvard Medical School. Quando eu vi uma pessoa com uma doença grave, deitada numa cama, com a vida em risco, eu me perguntava por que eu não tinha visto essa pessoa 5, 10, 15, 20 anos antes, né? De maneira que eu pudesse prevenir aquele evento. E depois no meu consultório, ano que vem eu estou fazendo 20 anos de consultório, eu me dei conta, eu ficava lá sentado ouvindo os problemas das pessoas e eu ficava empurrando remédios para elas. Os remédios são maravilhosos, os remédios mudaram a nossa vida, mudaram a história da humanidade, né? Um século de pesquisas em medicamentos mudaram a nossa qualidade de vida. Mas eu via que não era só isso. Quando os pacientes não mudavam o hábito, a maneira que eles pensavam, que eles agiam, o resultado do tratamento não era tão bom. Então eu me dei conta que o ideal é combinar um bom tratamento medicamentoso, mas muito importante também combinar a mudança de hábito das pessoas, né? A mudança do mindset, né? Isso aqui é uma frase atribuída a Nietzsche, né? Que é: ninguém pode destruí-lo, exceto você mesmo. Porque a medicina do estilo de vida se baseia muito nisso. Ninguém pode destruí-lo, exceto você mesmo. Bom, a primeira questão que eu quero abordar, a questão do sono, isso é fundamental, né? Se o sono não for adequado, todos os nossos hábitos eles vão ruir. Então é muito importante nós cuidarmos do nosso sono. E eu observei no consultório com os pacientes que o sono não é uma prioridade. Muitas pessoas trabalham de forma sem parar, né? Passam a noite remoendo pensamentos. E eu observei que os pacientes que têm um sono ruim, eles não conseguem se exercitar, eles têm dificuldade de aderir à dieta, eles têm um estresse mental mais elevado. E o que causou, né? A insônia hoje é um grande problema. E o que causou isso, né? Foi a quebra do nosso ritmo circadiano. Então, nós temos aqui, ó, despertar com o nascer do sol e ao longo do final da tarde, início da noite, nós temos que começar a diminuir a nossa atividade. Porém, né, o que aconteceu com o passar dos anos, né? Nós tivemos a luz elétrica, nós tivemos a indústria do entretenimento, e isso foi empurrando o nosso sono para frente, né? De forma que começamos a dormir muito tarde, né? A maioria de nós precisa acordar cedo para trabalhar, e isso causou um problema. O nosso sono ficou muito curto, né? E os estudos têm reiteradamente mostrando que nós precisamos de pelo menos 7 horas de sono. Tem um trabalho recente que falou em 6 horas, né? Isso como mínimo, né? Pode ser mais, entre 6 a 8 horas o tempo ideal de sono, né? Porque o sono curto, ele se associa a um monte de problema, desde infarto, AVC, arritmia, questões de saúde mental e até acidente de trânsito, né? Tem uma condição que se chama apneia do sono, que é um problema de sono que nós temos que fazer busca ativa no consultório, que causa um severo dano no longo prazo, inclusive para a demência. Bom, eu coloquei aqui algumas dicas, né, para vocês, né, por exemplo, acordar cedo, se expor à luz do sol, exercícios físicos durante o dia. É muito importante tentar ter um certo controle do estresse. Quando o dia é muito estressante, a nossa noite vai ser ruim, porque nós chegamos em casa agitados. Lógico que isso nem sempre é possível, né? E outra questão importante é o abuso de substâncias, né? Nós adoramos um cafezinho, né? Quem não adora um cafezinho? E o café tem nos trazido problemas, né? Principalmente o café tomado após o meio-dia. Por quê? Porque ele pode minar a nossa capacidade de sono. Em casa, à noite, algo muito importante, eu coloquei aqui o controle da luz, da comida, do entretenimento, o fato de tentar dormir cedo. Então, nós temos que diminuir os nossos estímulos, né? A comida, por exemplo, o abuso de comida noturna distende o estômago, distende o intestino, isso desperta o cérebro. O sono não vai ser o mesmo. O entretenimento, assistir muito futebol, maratonar Netflix, né? Séries dramáticas, séries policiais,
competições esportivas, tudo isso vai nos deixar adrenérgicos e vai gerar a nossa insônia. Isso parece chato, né? Deixar de abrir mão, né, do prazer, né, do bem-estar. Nós passamos o dia, né, sob demanda, sob estresse, e à noite o nosso cérebro ele vai buscar uma recompensa. Isso, na verdade, é uma grande armadilha para nós. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, qual é a dica que eu dou, né? Que é muito importante, estabelecer horários e as regras da casa. É muito importante a casa ter o horário de jantar, o horário de desligar os eletrônicos e o horário de ir para a cama. Se alguém da família fura essa rotina, empurra todo o sono da família para frente. Seja a criança da casa, o adolescente, a pessoa, né, de mais idade que quer ficar até mais tarde assistindo alguma série, isso mina a capacidade do sono da família. Então é muito importante ter as regras da casa. Quais são as regras que a minha casa tem de como o nosso sono vai ser melhor? Isso vai melhorar o rendimento escolar das crianças, diminui a irritabilidade dos adolescentes, e é muito importante para preservar a memória, né? Porque nós precisamos do sono profundo para preservar a memória. Bom, sobre estresse e saúde mental, eu queria chamar a atenção sobre uma condição que é a ativação simpática crônica, né? Então, eu coloquei aqui uma figura de um cérebro, né? Então, o nosso cérebro, grande parte do nosso cérebro, ele funciona no automático, de uma maneira que a gente não tem controle, né? A nossa função cerebral, a maior parte dela, independe da nossa vontade. Então, o estresse, né, a sobrecarga, o que ele causa? Causa uma ativação simpática crônica. O que é isso? O nosso cérebro secreta adrenalina em cima do rim, em cima dos vasos, em cima do coração. Isso leva a um aumento inapropriado da pressão e dos batimentos. Então, o estresse acelera nosso envelhecimento. É óbvio que, às vezes, o estresse é necessário. Nós temos que performar, nós temos que competir no dia a dia, nós temos que resolver problemas. O problema do estresse é a continuidade dele. Então, nós temos que trabalhar ao longo do tempo para tentar diminuir a nossa carga de estresse. Bom, outro aspecto importante, ameaças imaginárias causam danos reais. Isso aqui é muito significativo. Por quê? Tudo que o nosso cérebro imagina, né, qual é a função do cérebro? É garantir nossa sobrevivência. Então, nós exageramos nos nossos pensamentos. A nossa imaginação vai muito além da realidade, porque nós estamos sempre tentando nos proteger. E essa imaginação de todas as possibilidades que podem acontecer leva justamente à ativação de todo esse sistema de luta e de fuga. Nós passamos empurrando adrenalina para os nossos órgãos, desgastando o nosso coração, desgastando nossos vasos. E aqui eu ressalto, tem várias dicas de como, né, de como melhorar o estresse. Eu colocaria aqui o exercício da fé, da espiritualidade, né, o tratamento da depressão, que o Dr. Asdrubal comentou. Isso é muito importante, nós temos que trabalhar nossa espiritualidade. A nutrição, né, eu quero passar isso para vocês. Isso aqui é muito significativo, né? O que interessa na nossa nutrição? Ela é fundamental para manter a nossa pressão normal. Até poucas décadas atrás, a pessoa que tinha pressão baixa, ela era considerada doente. Geralmente aquela menina, aquela mulher que no litoral passava mal, desmaiava, estava sempre tonta. E o que os estudos mostraram com o passar das décadas, né? Que são as pessoas que vivem. São elas que vão chegar lá nos 100, nos 90, nos 100 anos. Por quê? Quanto menor a nossa pressão, maior a durabilidade do cérebro, maior a durabilidade do coração e maior a durabilidade dos rins. Então, por isso que, ano passado, a Associação Americana de Cardiologia, o ACC, eles baixaram a recomendação, né? Qual é a pressão ideal hoje do ser humano, né? É abaixo de 120 por 80. Inacreditável, mas é isso que vai garantir a nossa sobrevivência. Nós temos que manter uma pressão normal. Com o passar da idade, acontecem alguns fenômenos, né? Um grande fenômeno é a rigidez vascular. O vaso de uma criança é extremamente elástico. A aorta, os vasos musculares, a carótida, são vasos elásticos. Com a idade,
nossos vasos vão ficando duros, vão ficando rígidos. Por isso que quando nós chegamos aos 70, 80 anos, quase todos nós somos hipertensos. Então nós temos que retardar essa rigidez vascular. E o que causa essa rigidez vascular? Número 1, sódio, sal. A gente come muito sal. Tem estudos, inclusive aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul, o gaúcho consome 9 a 12 gramas de sal por dia. Isso leva à hipertensão. Por quê? Porque o sal ele expande o volume de sangue, ele impregna na parede das artérias e vai levando a essa rigidez. A pressão vai progredindo, vai danificando a microcirculação do cérebro, demência, risco de AVC, vai hipertrofiando o coração, danificando nossos rins. Então, a meta é nós ingerirmos ali menos de 5 gramas de sal por dia. E outra coisa importante é ter uma dieta rica em plantas, né? Porque o potássio e o magnésio da planta, eles relaxam a parede do vaso. Então, uma grande dica é todas as nossas refeições a gente colocar um alimento natural, seja uma planta, um legume, uma fruta. Por quê? Porque nós vamos deixar nossos vasos dessa maneira aqui, ó. Nós vamos deixar eles dilatados, relaxados, e com isso vão aliviar a pressão sobre o cérebro e sobre a parede do coração. Bom, metade dessa sala, infelizmente eu vou dizer isso, estatisticamente metade das pessoas do mundo morre dessa doença, que é placa, é aterosclerose. O que é aterosclerose? Esse fenômeno aqui que a gente está vendo, né? O colesterol depositando na parede dos vasos. Não caiam naquela falácia que colesterol alto faz bem, né? Porque isso não é verdade, isso é audiência de internet. A ciência mostra outra coisa. Em geral, quanto menor nosso colesterol, menos depósito. Isso é muito importante. O colesterol ele tem um efeito cumulativo e de longo prazo. E aqui eu chamo a atenção para a hipercolesterolemia familiar, que é a desordem genética mais comum no mundo. 1 a cada 200 pessoas tem essa desordem. São os jovens com colesterol alto. Eles, na meia-idade, com 40, 50 anos, às vezes até antes, eu já vi paciente de 19 anos infartar, por causa dessa doença. Então, nós temos que começar a tratar ela precoce. Nós precisamos tratar o nosso colesterol precoce. Vocês podem me questionar, isso é papo da Big Pharma, está nas redes, quer empurrar remédio para todo mundo. Eu não falei em tomar remédio. Alguns casos realmente precisam. Pacientes de alto risco têm que tomar remédio, principalmente pacientes com desordens genéticas. O nosso LDL ideal se baseia ali em torno de menos de 100, menos de 70, e para isso nós temos que começar a diminuir a nossa gordura processada, a gordura saturada, a gordura de fonte animal. Isso é muito importante. Se teve essa grande discussão, o que é pior, o açúcar e a gordura? É lógico, os dois são ruins. No longo prazo, os dois são ruins. Nós precisamos de fibra, de planta e precisamos de proteína. E o carboidrato também é importante, só que nós precisamos de carboidrato bom, carboidrato de boa qualidade, não de carboidrato refinado. Depois da hipercolesterolemia familiar e do cigarro, a síndrome metabólica, isso aqui virou a nossa grande epidemia hoje, que é o excesso de peso. Porque nós ficamos mais sedentários com o passar dos anos, os nossos ancestrais eram agricultores, eram ferreiros, carpinteiros. Hoje nós fazemos o quê? Nós trabalhamos sentados, com telefone celular, ou com computador, ou em reuniões. Esse comportamento ele causou grande problema para nós. E outro problema é a sobrecarga de comida. Os nossos ancestrais tinham escassez de comida. A gente, felizmente, a maioria de nós vive em abundância de comida. A gente tem comida a hora que quiser. Só que isso nos gerou problemas. Por quê? Porque os alimentos, principalmente os ultraprocessados, eles começaram a causar picos de glicose. Isso faz o nosso pâncreas liberar grande quantidade de insulina. O que a insulina faz? Ela cria gordura visceral. Nós começamos a acumular gordura no fígado, no meio dos nossos órgãos, no próprio pâncreas, em volta do coração. Isso causou uma doença, que é a síndrome metabólica. Com a hiperinsulinemia continuada, o pâncreas entra em falência. Isso gera o quê? Gera diabetes. O diabetes nos toma 5, 10, 15 anos de vida, especialmente se não tratados. E a hiperinsulinemia ela é uma grande causa dessas doenças, que é a aterosclerose, que é aquilo que eu mostrei para vocês, e o câncer. Por quê? Porque a insulina estimula o crescimento dos nossos tecidos. Então, depois do cigarro, depois do álcool, o sobrepeso, a obesidade é a principal causa de câncer.
Por quê? Porque a hiperinsulinemia estimula nossas células. Grande parte dos cânceres de mama que a gente vê, intestino, próstata, é causado por hiperinsulinemia. E o que é hiperinsulinemia? Isso aqui, ó, é lá em cima, ó, sobrecarga de comida. Nós comemos demais alimentos palatáveis, comida de conforto, né, que elevam demais os nossos picos glicêmicos. Vocês viram até aqui que eu falei muito sobre coisas que a gente tem que evitar. Isso é muito importante. A maior parte da tua saúde é dada pelaquilo que tu evita, pelas coisas que tu deixa de fazer. Isso é simples, pela comida que tu come, pelo ar que tu respira. Na verdade, a gente precisa de uma intervenção, né, que é exercício físico. Né? O Asdrubal nos falou sobre isso. Aqui eu destaco o exercício aeróbico. O que o aeróbico faz? Relaxa o vaso. Né? Quando a gente fica muito tempo sentado, os nossos vasos constringem. O exercício faz o quê? Relaxamento vascular, exercita o coração, queima gordura, né? Com isso baixa nossos níveis de insulina. E isso aqui é muito importante, que é a reserva cardíaca e pulmonar. A gente viu lá na Covid, os pacientes que eram mais atléticos, né? Pacientes já de idade, mas que faziam exercício, eles tinham uma mortalidade bem menor. Por quê? Porque eles tinham um coração e um pulmão melhores. Eles toleram mais o dano. O exercício te deixa mais duro, mais resistente. Se tu pega influenza, se tu pega uma pneumonia, uma infecção hospitalar, um pós-operatório, tu vai tolerar melhor o dano. Então, nós temos que se exercitar para nós ficarmos fortes. Por quê? Porque tem eventos na nossa vida, uma cirurgia, uma infecção, que vão determiná-la, se a gente vai ficar nesse mundo ou não. Então, nós precisamos de exercício para tolerar dano, para aumentar a nossa reserva dos órgãos. E, junto com o aeróbico, se tornou fundamental a gente fazer musculação, né? Prevenir a sarcopenia, que é a perda da massa do músculo, prevenir perda da massa óssea, que é a osteoporose, prevenir queda, fratura. Então, a musculação se tornou fundamental. Porque não adianta só a gente viver mais, né? Nós temos que viver melhor, temos que ter qualidade de vida. E a qualidade de vida é o quê? É isso aqui, ó, é a gente não ter dor. Nós temos que prevenir a dor. Quem é que consegue viver com dor? A dor nos tira muito a qualidade de vida. Então, nós precisamos de musculação, uma musculação bem orientada para preservar nossas articulações, para preservar o ombro, para preservar o joelho, o quadril, a coluna. Então, a musculação se tornou fundamental. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a adição, né? A adição é um grande problema hoje, um problema de saúde pública enorme, né? Todos nós somos viciados em alguma coisa. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente é viciado, né? A gente sabe já do vício em cigarro, álcool, drogas. O vício em ultraprocessado também é enorme hoje, né? Principalmente entre jovens, né? Então, na meia-idade, eles vão pagar um preço por isso, né? E outras adições, como adição eletrônico, né? Hoje nós somos o quê? Nós somos viciados nisso aqui, que é nosso celular, né? Vocês não ficam nervosos quando ficam longe do celular, quando acaba a bateria? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Com a nossa saúde mental. E esse vício hoje, né, se chama, alguns filósofos chamam de dopamina barata, né? Dopamina é o hormônio do prazer. A dopamina barata se tornou o maior negócio do mundo hoje. Vou falar um pouquinho sobre traumas e infecções, né, rapidamente. O trauma se tornou um grande problema, porque quem sofre de trauma é o jovem, né? Ele perde ali 30, 40, 50, 60 anos de vida. E eu queria chamar a atenção aqui para o nosso público sobre a imunossenescência, né? O que é isso? A imunossenescência é o envelhecimento do nosso sistema imunológico. Então, aquela bactéria que tu combatia aos 20, 30, aquele vírus, tu não vai combater bem aos 60, 70. Então, nós precisamos de vacinas. Infelizmente, ali na Covid, nós tivemos uma série de fake news sobre malefícios das vacinas. Isso afastou as pessoas das vacinas. Mas os estudos, eles têm mostrado que a vacina nos protege. Ela diminui nosso risco de infarto, AVC, e já tem até alguns estudos mostrando que a vacina mRNA, que foi usada lá na Covid, previne câncer, né? Porque a ativação do sistema imunológico é importante, porque ele ataca as células cancerígenas. Vou correr um pouquinho, meu tempo está acabando, né, Flávio?
Eu queria só chamar a atenção, o Dr. Asdrubal falou nisso já, sobre isso aqui, né? Quando nós nos mudamos para grandes centros urbanos, nós ficamos solitários. Nós nos submetemos o quê? À poluição do ar. Nós nos submetemos o quê? Ao barulho. O barulho é fundamental para a nossa saúde mental. O barulho causa hipertensão, barulho de som, moto. Então nós temos que... Qual é o ar que nós estamos respirando? A quais barulhos nós estamos sendo submetidos, né? E, por outro lado, as emoções positivas, né? Talvez não se levar muito a sério, se reunir, não competir de forma desenfreada, né? E, muito importante, com certa frequência, a gente tem que acessar isso aqui, ó, a nossa essência. Qual é a nossa essência? É comunidade e mãe natureza. Nós temos que acessar o poder da mãe natureza. E como é que nós vamos mudar nossos hábitos? A primeira maneira é com bom conhecimento. Com bom conhecimento. Nós temos que procurar boa informação e colocar isso em prática. Todos os dias um pouquinho, de forma acumulativa no longo prazo. E começar aqui, ó. Em 20, 30 anos, a gente pode mudar a nossa realidade. Quando vocês voltarem hoje para casa, comecem a educar os netos de vocês, os filhos, afilhados, sobrinhos, de como adotar bons hábitos. Porque o ser humano é um contínuo. A infância vai determinar como é que tu vai viver ao longo da tua vida. Bom, gostaria de agradecer, peço perdão pelo tempo, a Graziela depois vai me... né? Vou comprometer um pouquinho o teu tempo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Então,